Bom, e agora a gente vai falar, nós vamos mudar de assunto, já faz um tempo que a gente fala em crise financeira, né? Mas teve um setor que não viu muito essa crise, foi a área de estética. A prova disso foi o aumento no número de cirurgias plásticas no Brasil e também aquela explosão de procedimentos menos invasivos. E é sobre esse assunto que eu converso aqui no estúdio com o cirurgião plástico, o Dr. Luiz Humberto Garcia de Souza. E se você tem alguma pergunta sobre procedimentos estéticos aí, manda pra gente. Nosso WhatsApp é o 99631-1006. Boa tarde, bem-vindo, doutor. Boa tarde, Michele. É um prazer estar aqui mais uma vez. Quero aproveitar para a gente começar falando de um assunto que eu acho que está quente, além dessa questão desse aumento do número das cirurgias, com relação às próteses de silicone de uma empresa, né, uma indústria muito conhecida, que foi anunciada no final da semana passada, que houve um problema, uma relação entre as próteses com textura a um tipo raro de câncer. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente se tem algum risco, se a mulherada tem que ficar apavorada, quem colocou essa prótese, afinal de contas é muita gente que faz uso dessa prótese hoje, né? Se o senhor puder explicar para a gente, antes da gente falar no restante das outras coisas. Sem dúvida nenhuma, riscos sempre existem, né? Qualquer coisa que se for fazer na vida, existe risco, né? Se você pegar, por exemplo, a bula de um medicamento, qualquer medicamento, dipirona, novalgina, qualquer um que você pegar e abrir a bula, provavelmente, se você for muito assim criteriosa, você não terá coragem de usar. Acho que a gente não tomaria quase remédio nenhum, porque eu tenho o hábito de ler bula e eu fico arrependida sempre que eu leio. E esse caso das próteses é um caso ligado exatamente a uma marca, isso é divulgado, foi divulgado amplamente. Sim. Então não existe segredo, né? Não, é uma coisa séria, não tem problema. São 573 casos registrados no mundo, 573. Até porque a própria empresa anunciou o recall, né? A própria empresa. A empresa ela foi chamada pelo FDA, que é o Ministério da Saúde dos Estados Unidos, para fazer um recall nos Estados Unidos. Aí ela ampliou esse recall para o mundo todo. Esse recall, é preciso que se explique o que significa recall. Não é uma coisa de recall de carro, não. Porque é o seguinte, a palavra é a mesma, pode gerar confusão, sim. Não é que as pacientes tenham que ir trocar a prótese. Igual no caso dos carros, por exemplo, quando faz recall, tem que trocar a peça. Vem trocar, tá com uma peça e leva lá, não tem, É um recall das próteses que estão nas prateleiras no mercado para serem recolhidas por uma questão de prudência. A Allergan é uma empresa mundialmente conhecida, é a terceira maior indústria farmacêutica do mundo, né, fortíssima, e ela tem uma responsabilidade social e normas de compliance muito fortes, e ela achou melhor fazer esse recolhimento por uma questão de prudência. E para as pessoas que agora já estão usando essa prótese? Não, então, é preciso, em primeiro lugar, que não haja nenhum tipo de pânico. Existem em torno, pelo menos 15 milhões de mulheres que usam prótese de silicone no mundo. Tem 573 casos registrados em 15 milhões. Pode achar que é pouco, mas ninguém quer pensar que você pode ser um desses casos, né? Exatamente. Então, mas assim, como não é um câncer da mama, é um câncer da cápsula biológica que envolve a prótese, não é um câncer da mama. Por causa da textura. Você tem uma ideia, no ano de 2018 tem 25 mil casos no Brasil de câncer de mama. E no Brasil nós não chegamos provavelmente a ter 10 casos confirmados mesmo. Então, qual a orientação para as pessoas que já estão usando? A orientação, em primeiro lugar, é ficar tranquila. Tranquila, serena, né? Se houver uma preocupação muito grande, busque o seu médico, né? Converse com o seu médico. Porque esta doença, se ela acontece, é em torno de pelo menos 5 anos, depois que se coloca a prótese, né? Porque é uma doença muito indolente, né? E é preciso dizer que esse tipo de câncer é um câncer que em 95% dos casos, não é da mama, é da cápsula, né? E que em 95% dos casos tem um prognóstico excelente. E quais seriam os sintomas, então? Por exemplo, geralmente a orientação já é fazer ultrassom todo ano, né? Para quem tem a prótese. Mas aí, por exemplo, se nesse meio tempo aí, o que poderia ser um sintoma diferente? Se nesse meio tempo surgir inchaço na mama, dor, ou algum tipo de processo inflamatório, alguma coisa na mama. Não é a paciente que colocou prótese no mês passado, não, tá? Porque aí está normal sentir esse tipo de coisa, né? Entendeu? Pode ser 1000 outras coisas. Certo. Mas são casos em que a colocação foi feita
há mais de 4, 5, 6 anos. Normalmente a média são 9 anos, né? Mas tem 2 casos registrados no Brasil em torno de 5 anos. Né? Saiu até no jornal Estado de São Paulo. Certo. Então, assim, aí nesse caso, a paciente deve procurar imediatamente o seu médico, né, para que as providências de diagnóstico possam ser tomadas. Eu quero aproveitar, então, e fazer a pergunta da Jaqueline. Se você quiser participar, tem alguma dúvida aí sobre cirurgia plástica ou procedimento estético? Nosso WhatsApp é o 9631-1006. A Jaqueline está querendo saber o seguinte. Gostaria de saber quando é que é necessário recorrer a uma cirurgia para diminuir os seios. Qual a sua orientação sobre isso, doutor? Eu penso que além da questão pessoal, da vontade pessoal de ter mamas às vezes menores, né? Você vê como o ser humano é engraçado. A maioria hoje em dia está indo para colocar prótese, mas tem gente que às vezes tem um excesso só porque é peso, né? Tem várias outras situações, né? Que uma mama muito grande também pode gerar, exatamente. Né? O peso, né? Aquela sensação de peso, às vezes está abrindo estrias na pele, está fazendo com que a mama fique flácida, né? Dores nos ombros, dor na coluna, né? Dor na região do pescoço, na musculatura, dor na própria mama, aquele peso esticando a pele, né? Então aquilo realmente é muito incômodo, né? São as chamadas hipertrofias mamárias graves ou mesmo as chamadas gigantomastias. Por exemplo, aquela cantora, né, a Jojo Todinho, e ela, inclusive, assim, você falou muito, porque eu gosto, mas ela chegou a dar uma mexida, porque é meio complicado, né? É muito difícil, né, você carregar esse peso todo, né? Tem cirurgias que a gente tira 3 quilos, 4 quilos. Dá até problema na coluna, ou mais, né? né? Muito peso. Tem cirurgias que tiram muito mais que isso, entendeu? Mas, assim, nessas hipertrofias graves, a gente tira, em média, 1,5 kg de cada lado, né? 1,5 kg, 2 Se a gente pensar quilos. que na prótese, às vezes, uma média é o quê? 300, 300 e tanto? Uma média, né? Em média, as próteses colocadas são de 300, 350. Algumas pacientes exageram. Ou seja, 620. é muita coisa. Tirar esse 1 quilo e tanto, é muita coisa, né? Exatamente, porque pesa e incomoda muito, dói, né? Cria um problema com o vestuário, cria um problema de inabilitação na convivência social. Jaqueline, então se você estiver se sentindo desconfortável nessa questão social ou com esses sintomas, aí pode ser orientado, então, buscar o Existem os serviços públicos excelentes, nós temos 3 serviços de excelência em Goiânia. Nós temos 3 serviços de excelência em Goiânia, né? O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, o HGG Hospital Geral de Goiânia e a Santa Casa de Misericórdia. Tem 3 serviços de cirurgia plástica em que essas cirurgias são feitas pelo SUS. Demora. É uma fila grande, é enorme. Mas é uma saída, é uma saída neste né? caso, se a pessoa se sentir não em condições de pagar pelo procedimento. Doutora, a gente tem cirurgia para tudo hoje. Inclusive, eu estava vendo até fazer aquela dobrinha, né? A pálpebra, que tem gente que faz para tirar, mas tem gente que parece que gosta, fala que é ocidentalizar os olhos, né? Exatamente, Assim, tem cirurgia, muita gente tira gordura, mas também tem colocando gordura, por exemplo, para deixar a mão mais jovem, não é? Aí coloca gordura para diminuir o enrugamento. Agora, dessas inúmeras cirurgias que a gente tem para mexer, melhorar, enfim, a questão estética, qual é que o senhor colocaria aí como a maior questão, o maior risco para o paciente? Já que todas têm um certo risco, né? Mas o que o senhor colocaria aí como a que teria que ter mais cautela porque oferece um risco maior? Porque todo mundo, quando vai ao médico, pergunta, né, doutor, e o risco disso? E o risco veja bem, na verdade, assim, a cirurgia que sempre está aí na mídia, né, que sempre esteve na mídia, e hoje muito menos, né, devido aos cuidados, né, que os médicos têm tomado, e os próprios pacientes, e a fiscalização do Conselho de Medicina, tudo, é a lipoaspiração, né? A lipoaspiração, que foi tida como uma cirurgia muito fácil, muito simplesinha, qualquer um podia fazer e tal, qualquer profissional que não tivesse habilitado poderia fazer e tudo. A lipoaspiração já teve problemas dramáticos, né? Nós tivemos, inclusive, em Goiás, situações absolutamente trágicas envolvendo a cirurgia de lipoaspiração, né? Essa aí não tem jeito, né? Vira e mexe, então, assim, agora, a gente, graças a Deus, de alguns anos para cá, né, a cirurgia plástica tem sido cada vez mais segura, com resultados cada vez mais previsíveis. Os cirurgiões plásticos, por exemplo, de Goiás, sem nenhum tipo de favor, eu estou dizendo isso. Então, isso é para deixar as pessoas um pouco mais tranquilas. São cirurgiões de um nível muito alto. Tá, né? certo. A cirurgia plástica goiana é uma cirurgia plástica que realmente
tem profissionais de altíssimo gabarito, e isso talvez responda um pouco essa pergunta sua. Por que, né, se é uma cirurgia que às vezes aparece na mídia, por que ela não para de crescer e tudo? Não para de crescer porque as pessoas gostam, né? A pessoa o brasileiro prefere adora. se cortar do que malhar e reeducar a questão alimentar. Não, mas Doutor, não só isso. Nosso né? papo está excelente. Eu tenho um monte ainda de perguntas a fazer. O senhor volta aqui depois Claro, e vai falar um pouquinho mais prazer, dos procedimentos. Viu? Muito obrigado. Agradeço a sua participação, Claro, meu querido. nós é que agradecemos. Obrigada, doutor Luiz. Uma ótima tarde.